Olá pessoal, hoje a gente vai falar sobre os contos fantásticos de Ryunosuke Akutagawa. Um dos contos mais importantes de Ryunosuke Akutagawa, graças à leitura que Akira Kurosawa vai fazer, é Dentro da Mata, que ganha, sob a batuta do Kurosawa, o nome de um outro conto do Akutagawa, que é Rashomon. O Rashomon é um primeiro conto desses contos fantásticos aqui. Aliás, todos os contos desse livro são muito legais, é um livro pequenininho, publicado pela editora Z. O Akutagawa, ele escreve o primeiro conto, Rashomon, que é a história de um sujeito pobre que está ali nesse lugar, que é um tipo de edificação onde cadáveres são depositados. E ele encontra uma velhinha, que estava arrancando os cabelos dos cadáveres ali. E ele então conversa com essa velhinha e vai dizer, mas por que a senhora está fazendo isso? Que crime, né? Arrancar o cabelo dos cadáveres e tal. E a velhinha justifica, não, mas essa aqui de quem eu estou arrancando o cabelo, por exemplo, né, vendia carne de cobra dizendo que era peixe para os soldados. Então ela era uma criminosa, né? Ela certamente não se importaria com isso do ponto de vista legal. E esse sujeito que estava vendo isso tudo, que era pobre, que também estava no limite ali da miséria, ele toma a decisão, então, se você pode fazer tudo, se ela morta também fazia tudo, da ordem da perversão, eu também vou poder fazer. E aí ele rouba essa velhinha, né? Tira a roupa dela, tira o cabelo dela e também a rouba. Ou seja, é um conto que está falando da perversão. Então o Rashomon do Akutagawa é um conto que está falando dessa lógica da perversão, e o Dentro da Mata, o conto a partir do qual o Kurosawa vai fazer o Rashomon dele, né? É o que me interessa falar hoje para vocês. No Dentro da Mata, o que o Akutagawa vai escrever? Ele escreve uma série de narrativas de um mesmo crime. Cada perspectiva daqueles que participaram ou viram o crime, inclusive do próprio morto, através do relato de um médium que recebe o espírito desse morto. Ou seja, todos vão falar um pouquinho sobre o assassinato que ocorreu naquele episódio. E a gente tem a nítida impressão no final do conto, e é esse o objetivo, me parece, do Kurosawa e também do Akutagawa, a gente tem a nítida impressão de que a gente nunca vai saber a verdade. A verdade, ela tem várias perspectivas, a gente nunca consegue uma narrativa plena sobre a verdade, objetiva, né, e neutra, e sem nenhuma dúvida. A gente não tem a certeza absoluta sobre o que aconteceu, porque existem várias perspectivas e vários sentidos, inclusive, sobre o que ocorreu. Esse conto e o filme recomendo muitíssimo para a gente pensar na noção de verdade em psicanálise. Existe verdade propriamente dita? Por exemplo, na clínica aparece uma cena curiosa de vez em quando, que é quando uma paciente diz, mas você não sabe se eu estou dizendo a verdade para você. Essa é a minha perspectiva. E se a perspectiva da minha mãe for correta? E se eu mentir para você? E se eu mentir durante toda a análise? E se eu não contar alguma coisa que é fundamental, que eu sei que é fundamental, e nunca te contar? A análise pode acontecer? E se eu não me lembrar efetivamente do que aconteceu na minha infância? Vai ter análise porque eu não sei a verdade do que aconteceu de fato comigo, eu vou ter que inventar alguma coisa então sobre o que me ocorreu? Todas essas questões que aparecem na clínica, né, são fundamentais e fazem a gente pensar no tema da verdade em psicanálise. O Freud tem um textinho muito inicial, antes mesmo da interpretação dos sonhos, que se chama Lembranças Encobridoras. Nesse texto magnífico, né, um artigo no qual Freud vai dizer, olha, a nossa memória, ela cria lembranças com um valor de verdade incrível. De repente o sujeito tem uma lembrança como se de fato tivesse vivido alguma coisa. Essa é uma lembrança encobridora, uma lembrança que tem uma vivacidade incrível, como se de fato tivesse acontecido, mas que ao longo da análise se revela uma lembrança encobridora, ou seja, uma experiência pela qual a gente não passou de verdade, né, que a gente não viveu de verdade, mas que a gente tinha a impressão até então que viveu.
E essa lembrança tinha a função, na verdade, de encobrir, de recalcar uma outra lembrança da qual a gente não queria saber nada. Esse texto do Freud, no início da obra dele, já aponta para o terreno movediço da memória. Se a gente não tem uma memória fidedigna, como é que a gente vai ter acesso à nossa própria verdade? Se a gente não pode acreditar na nossa própria memória, que deveria ser um registro fidedigno, objetivo daquilo que a gente viveu. Então, ali no início da obra do Freud, a gente já tem uma crítica contundente a essa noção de verdade. Sem querer, o Freud já coloca em xeque a noção de verdade produzida pelo próprio sujeito. No final da obra do Freud, 1937 mais ou menos, ele escreve Construções em Análise, que é um texto clínico fundamental, no qual Freud vai dizer, olha, diante da amnésia infantil, diante do recalcamento necessário e quase universal das memórias infantis, principalmente as muito precoces, do que aconteceu com o bebê, por exemplo, do que nos acontece quando a gente é muito pequenininho, diante dessa amnésia, o que resta ao sujeito, em análise, é construir memórias, construir uma história, construir uma narrativa. E essa narrativa ela vai se mostrar verdadeira quando ela se mostrar efetiva na diminuição do sintoma, na diminuição do sofrimento psíquico. Então não importa se aconteceu de verdade, o que importa é se essa narrativa tem um efeito pragmático de diminuir o sofrimento do sujeito. Contar sua história não é encontrar a objetividade da sua história, é encontrar uma história que tenha um efeito apaziguador, que consiga efetivamente deslocar o seu sintoma, fazer com que o seu sintoma seja menos violento, menos agressivo. Não é a busca da verdade em si. Então vocês observem que, tanto em Lembranças Encobridoras, no início da obra do Freud, quanto Construções em Análise, no final da obra dele, a gente tem a mesma lógica. Não é a verdade objetiva que importa, mas a construção de uma verdade subjetiva que organiza o sujeito, que vai importar no fundo. Na obra do Freud existe, obviamente, uma tensão, porque ele acredita em núcleos de verdade histórica, né? Quando a gente lê, por exemplo, o relato clínico do Homem dos Lobos, o Freud está acreditando numa narrativa objetiva da verdade. O Homem dos Lobos viu uma cena de coito a tergo entre os pais e que essa cena originária, né, uma cena primária, foi traumática, e a partir dessa cena primária traumática, ele vai ter todos os sintomas que ele teve. Então o Freud está acreditando na objetividade da cena, na verdade dessa cena, por exemplo, nesse caso clínico fundamental. Então existe uma tensão na obra do Freud. Por um lado, a aposta de que existiu a cena traumática, essa cena traumática ela pode ser rememorada, ela vai ser reencontrada, mas por outro lado, na obra dele, essa ideia de que não tem como a gente recuperar essas cenas traumáticas originárias, que a gente vai ter que construir essas cenas originárias, essas narrativas originárias, e mais do que isso, a gente vai ser enganado o tempo todo pela nossa memória, a gente vai estar sempre num terreno movediço no que tange à memória. Do ponto de vista analítico, não importa muito se o paciente, então, ele é fidedigno ou objetivo. Não importa se ele pode, por exemplo, trazer todos os DVDs gravados, né? Como naquele filme O Show de Truman, por exemplo, no qual a vida do sujeito era totalmente filmada, totalmente organizada. Mesmo que a gente trouxesse para análise todos os nossos DVDs, tudo filmado sobre várias perspectivas, né? Isso não importa para análise. Não importaria, porque o que importa é a narrativa que o sujeito dá conta de fazer. É a perspectiva dele que importa. É o que ele produz de sentido naquilo que ele viveu. Então a gente não busca uma objetividade em si, né? Essa objetividade realista, por assim dizer. É claro que interessa para a psicanálise as experiências vividas de fato. Isso, inclusive, está na base da teoria da sedução generalizada do Jean Laplanche. A gente está acreditando que essas cenas reais com o outro, adulto, que constituíram a sexualidade do bebê, que constituíram a subjetividade do bebê,
que essas cenas aconteceram de fato, né? Toda essa sedução aconteceu de fato, no carinho, no cuidado, no abuso, na violência. Tudo isso está acontecendo de verdade, tem que ser relembrado, tem que ser de alguma maneira realocado dentro da própria análise. Mas a gente nunca vai encontrar toda essa objetividade que a gente espera num tratamento da memória, por assim dizer, de recuperar a objetividade. Não se trata disso como condição para cura, não se trata disso como condição para saber o que se é, saber de tudo que aconteceu, ter acesso a toda a objetividade do que me ocorreu. A cura psicanalítica, né, a análise em si, tem a ver com a produção de sentido, com a produção de um sentido que o sujeito constrói a partir dos elementos que, obviamente, ele está pressupondo aconteceram na realidade. Nesse sentido, não importa se a analisanda ou analisando mentem na análise, né? Mentira, aliás, faz parte do processo analítico, faz parte da vida como um todo, a omissão, a mentira. Eu vou fazer um outro vídeo sobre a mentira em psicanálise, eu acho esse tema fundamental, né? Muito importante, assim, por que as pessoas mentem, por que as crianças mentem, qual que é a importância da mentira na vida psíquica de alguém. Eu acho isso absolutamente relevante, importante do ponto de vista clínico, mas para agora basta dizer que não importa se o paciente mente, não importa se ele vai trazer uma mentira como uma das peças fundamentais desse sentido que ele vai produzir ao longo da análise. A mentira vai ter que ser analisada conjuntamente nesse sentido que ele produz para a sua própria existência. Num determinado momento da análise, essa mentira, obviamente, vai ter que ser colocada em xeque, ela vai ter que produzir um sentido também para o sujeito. Por que ele teve que mentir durante um tempo? Qual foi a importância da mentira ali naquela narrativa que ele estava contando para o analista? Qual que é o papel da transferência? Eu acho que essa é uma das grandes questões na análise, nessa narrativa que o paciente constrói. Quando a gente narra a história para o analista, a gente está narrando a história a partir da transferência, ou seja, da repetição de relações amorosas que nos constituíram. E é essa transferência, é esse amor transferencial que produz o sentido também na narrativa. Quando o analista escuta e devolve o que ele escuta, num certo sentido, para o analisando, para a analisanda, o que importa é, nessa troca, é o que a analisanda, o que o analisando consegue produzir de sentido daquilo que o analista também ouviu. É essa múltipla perspectiva da verdade que interessa na produção dessa narrativa clínica. É quando a gente consegue efetivamente produzir várias perspectivas, talvez a gente se aproxime mais disso que interessa para uma verdade psicanalítica. Por isso esse conto do Akutagawa e o filme do Kurosawa são tão importantes para a gente enquanto metáfora. Acho que o caminhar da análise é o reconhecimento de uma múltipla perspectiva da verdade, de que não é preocupante perder a verdade objetiva, mas é um ganho saber que a verdade ela é multifacetada, ela pode ser perspectivística, ela pode ter várias perspectivas sem perder a consistência, sem cair efetivamente num tipo de perspectivismo perverso, nesse sentido de que se não há verdade absoluta, então tudo vale, qualquer narrativa vale. Vale a Terra plana, vale vacina, né, causa autismo, qualquer narrativa vai valer porque não tem uma verdade absoluta. A ciência não é uma verdade absoluta. Não é disso que se trata, né? Aliás, essa é uma questão contemporânea fundamental, né? Essa ideia das fake news, a ideia de uma pós-verdade, né? A ideia de que não tem uma verdade consistente o suficiente, então vale tudo, qualquer narrativa, porque eu acho que é assim, né? Porque eu acho que a Terra é plana, então eu posso dizer porque, bom, porque qualquer narrativa vale, porque não tem uma verdade absoluta, então qualquer verdade vale. Isso seria um efeito, por assim dizer, perverso disso que a gente está fazendo um elogio. A verdade ela é perspectivística, ela tem multifaces, por assim dizer, não porque ela deixa de existir, mas porque ela tem que ser sustentada, sim, por critérios, por dispositivos que estão ligados à comunidade moral como um todo. É a nossa comunidade moral no final da história, por exemplo, que vai sustentar
a verdade trazida pela ciência. Ciência, aliás, que não está minimamente interessada na verdade, né? A ciência tem hipóteses consistentes para controle do ambiente, para controle da matéria. É isso. Então, ela não está interessada na verdade, ela só quer fazer com que o celular funcione, com que a câmera de vídeo funcione, com que o foguete chegue no lugar correto. A ciência só está interessada nisso, em fins pragmáticos. Que seja verdade, força é igual a massa vezes aceleração, isso não importa para a ciência. O que importa é que essa regra, essa fórmula, tem funcionado de forma correta nas hipóteses que eu tenho formulado para produzir certo controle no ambiente. Isso não é interesse pela verdade. A ciência ela está acima dessa questão ou aquém dessa questão. Isso nem chega para a ciência. A grande questão aqui que está sendo colocada pela psicanálise é que na vida pessoal de alguém a verdade importa. A verdade se eu fui abusado ou não, se meu pai me amou ou não, se minha mãe me amou ou não, se ela me odeia. Tudo isso é o que importa para o sujeito enquanto verdade pessoal. Ao longo da análise, ele vai percebendo que essas narrativas elas podem ser várias, inclusive, que não tem uma narrativa só, mas que ele vai ter que construir uma narrativa estável para dar sentido à sua existência. Que daí ele possa partir para um tipo de niilismo da verdade, um certo tipo de perversão da verdade, né? Então vale qualquer verdade, pode ser uma das consequências, né? Que é terrível, que a gente tem que analisar, ou uma versão, por assim dizer, soft dessa perspectiva, que é, eu sei que não é uma verdade absoluta, mas essa leitura que eu faço da minha vida, essa leitura que eu faço do mundo, é uma leitura que está dialogando com outras pessoas, é uma leitura que me coloca num lugar no mundo específico, é uma leitura que não produz tanto sofrimento, é uma leitura que me dá mais sentido caminhar nessa direção do que em outra, por exemplo. Enfim, o conto do Akutagawa, o filme do Kurosawa, são narrativas que produzem esse tipo de reflexão, então eu queria convidar vocês a conversarem sobre isso, né? O que é verdade, qual que é a importância da verdade para a psicanálise, como é que ela se articula com essas questões contemporâneas gravíssimas pelas quais a gente está passando, né? Como assim é possível no mundo contemporâneo as pessoas acreditarem que vacina faz mal, né? Que vacina não pode existir, etc. Como que essa narrativa quase delirante consegue passar como verdade, né? De que a Terra é plana, por exemplo, como que isso se torna possível? Tudo isso me parece absolutamente importante que a gente reflita junto. A construção da verdade, esses exemplos são notáveis exatamente porque demonstram isso. A construção da verdade faz parte de uma narrativa conjunta, de uma comunidade moral. Ela não está garantida, a verdade não está garantida nem pela ciência, nem pela experiência pessoal empírica, de jeito nenhum. Parece que há vários dispositivos que garantem a verdade, seja do ponto de vista comunitário, mais amplo, seja a verdade também pessoal de cada um. Então era isso que eu queria conversar, queria deixar aqui o espaço para vocês falarem aí um pouco sobre a verdade, o que vocês acham, o que traz para vocês essa reflexão. Comentem, compartilhem, né? Se vocês gostaram, curtam o vídeo, se inscrevam no canal, me deem aí um feedback do que vocês encontraram também nos filmes de Kurosawa, nesses contos de Akutagawa. Um abraço.